Fala galera, tudo bem? Chegamos ao último episódio da primeira temporada do Pode Inovar. Uma primeira temporada que foi muito aceita e muito bem recebida por vocês. Estamos muito felizes de estar encerrando hoje com chave de ouro, né, Neio? Exatamente, a gente está com o coração cheio de alegria com o aceite de vocês nas redes sociais. Isso é muito importante para que a gente continue trazendo conteúdos de qualidade. E hoje, para encerrar essa primeira temporada, a gente vai falar de maternidade, de empreendedorismo, de educação. Vai ser um episódio muito bacana. Bora apresentar? Bora lá, pode começar. Bom, ela que é apaixonada por crianças e literatura infantil. Na infância, sua mãe vivia lhe comprando novos livros e seu pai sempre lia para ela antes de dormir. Ela começou a ensinar inglês apenas com 17 anos e conheceu a gastronomia, mas foi a educação que roubou seu coração. Aos 22 anos, fundou a Imagine Education e recentemente lançou sua carreira de escritora com o livro Do You Want to Be My Friend? Seja bem-vinda, Ana Clara Castilho. Como você está hoje? Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ana, nós que agradecemos. A gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite. Eu acho que vai incrementar 100% aí a nossa primeira temporada. Bom, hoje a gente tem muita coisa para conversar com ela, né, Tayane? Eu quero falar sobre educação, igual eu dei um spoiler lá no início. Você é professora de inglês, não é isso? Isso, Você começou a dar aulas aos 22 anos, 17. aos 17 anos, e foi já na sua escola, ou você começou a dar aula em outros lugares? Como é que foi isso? Eu comecei a trabalhar na Wisdom, que é vulgo Nina, aqui em Petrópolis, que acho que todo mundo conhece lá. Eu estudei lá dos 9 aos 17, e quando já tinha 10 anos que eu estava lá, ela me convidou para poder, me treinou para trabalhar na escola dela. E aí, então, você começou essa jornada como professora lá, Sim. Desde então não parou. Depois, Parei porque eu fui fazer faculdade de gastronomia. Na época, para mim, eu estava ainda no ensino médio, gostava bastante, mas eu achei que eu queria trabalhar com a gastronomia. Então, foi só depois que eu não terminei a faculdade de gastronomia, eu engravidei durante, que eu voltei para a sala de aula. 20 dias depois que meu filho nasceu, eu estava fazendo a minha entrevista de emprego para voltar a dar aulas de inglês. nossa, muito pouco tempo, né? É, chocante. 20 dias, então, aí Com no ponto de cesárea puerpério. ainda. E como é que foi isso? Você muito rapidamente teve tempo nem de se recuperar. Como é que foi essa experiência? Bom, tem hora na vida que a gente não tem tempo mesmo, não, né? A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Então, eu tinha um filho que precisava de mim, que eu precisava voltar para o mercado de trabalho. E aí, a minha avó conseguiu uma entrevista de emprego para mim com a Geisa do Life World. E World? E a Geisa me deu uma oportunidade única, porque meu inglês estava bem enferrujado, e mesmo assim, ela confiou no meu trabalho, me treinou e me deu essa oportunidade, e foi lá que eu retomei a minha carreira como professora. E aí, essa retomada na educação durou quanto tempo, mais ou menos, assim, até você abrir a sua escola? Bom, 2 anos e pouquinho, porque, como eu falei, eu voltei, eu já fiz entrevista de emprego logo no nascimento do meu filho, e eu abri o meu espaço na casa da minha avó, ele estava com 2 e 8. Então, menos de 3 anos depois do nascimento dele. Menos de 3 anos. A experiência de abrir seu próprio negócio traz uma sensação boa, mas ao mesmo tempo traz um medo muito grande, né? Bom, sim, mas eu acho que comigo foi um pouco diferente, porque eu não imaginei abrir um negócio. Tem muita gente que estrutura, faz o estudo para abrir. No meu caso, eu queria trabalhar com a educação da forma com que eu acreditava, e acaba quando a gente trabalha em outras escolas, a gente tem uma linha de trabalho que não é certa ou errada, mas que talvez seja diferente dos princípios que a gente acredita. E chegou um certo momento que eu queria essa mudança, e eu também queria que o meu filho tivesse aulas de inglês. Nessa época, aqui em Pedro Leopoldo, nenhuma escola de inglês dava aula para essa faixa etária que meu filho estava. E aí, a minha avó, literalmente, eu cheguei um dia bem triste na casa dela, falei que eu queria dar aula particular e eu não tinha espaço, e ela falou assim: uai, o problema é espaço, tá aqui, ó.
E ela apontou um quarto vazio na casa dela e foi bem assim que eu comecei. Com as cadeiras da cozinha dela, umas mesas que, na época, meu marido, que não era nem meu namorado, me doou umas mesas, comprei o quadro com seguro-desemprego e comecei mais ou menos assim. Então não foi uma coisa que eu planejei, deu aquele medinho, mas em algum lugar eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. Então tinha uma força dentro de mim falando assim, é isso. Não Sim, tinha como eu seguir outro caminho, não tinha mais eu continuar aonde eu estava. sim. E mesmo com medo, eu fui. E fico muito feliz de ter ido. Mesmo sem ter tudo para começar, No caso, né? tendo nada mesmo. Muitas É só pessoas a cara e a esperam ter, coragem. né? Tendo conhecimento, tendo apoio de Sim. outras pessoas, isso foi muito importante. Eu acho que isso é muito massa, isso que a Ana Clara falou, dela. Ela foi com medo e hoje ela olhando muito tempo depois. Quantos anos? 8? Acho que esse ano a Imagine faz 8 anos, se eu não 8 me anos. engano. Imagina, 2016. 8 anos, você olha pra trás e vê que se você tivesse acreditado naquele medo que estava te impedindo de realizar ou de fazer algo, você não estaria onde você está hoje, com as realizações, sendo reconhecida, com a autoridade que você tem na educação. Então, eu acho que isso é um ensinamento e um feeling bem gostoso para os nossos ouvintes, né, Tatá? Sim, o que me chama a atenção, Ana Clara, chama muito essa questão de você ser uma mãe recém-parida, ainda no puerpério, e me faz parar para pensar que, no senso comum, as pessoas acreditam que uma mulher que é mãe, ela vai ser um impeditivo à maternidade, pode ser um atraso para a carreira dela. E para você foi a sua válvula motora, né? Foi o gatilho para você falar, agora eu preciso dar o próximo passo, custe o que custar, porque agora tem um filho que precisa de mim, foi isso? Eu acho que isso que você falou é extremamente importante, porque a gente tem essa questão de algumas empresas acharem que a maternidade é isso, é acreditar que a mulher não... às vezes ela vai ter que sair porque o filho tá doente, ela vai ser uma profissional pior porque ela é mãe. E eu acho que é o contrário. A garra que o meu filho me dá, a garra que ser mãe me deu para conquistar tudo que eu conquistei depois da maternidade do meu filho, me faz acreditar que nós, mães, somos ainda mais competentes. Não tô falando que é mais do que o outro, mas isso não muda, não faz a gente ser pior em nada. Pelo contrário, eu acho que a gente tem essa habilidade de, às vezes, estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente tem um feeling, uma garra que talvez antes eu não teria. Eu acho que Sim. quando a gente tem alguém dependendo da gente, faz a gente ainda lutar ainda mais por aquilo que a gente está fazendo, por aquilo que a gente acredita. Então, até o meu regresso à educação mostra que acreditar na educação, querer uma educação melhor para o meu filho, e não só para o meu filho, mas para o filho de todo mundo. Então, me faz lutar com ainda mais garra para que a gente consiga transformar, no meu caso, o ensino de inglês no Brasil, para que a gente tenha uma educação de mais qualidade, que faça abrir mais portas para as pessoas e que elas possam ter autonomia do próprio futuro e conseguir fazer transformações na própria carreira, na vida. Porque, querendo ou não, eu não acho que existe um status de superioridade do inglês com o português, mas a gente sabe que pelo status de língua global do inglês hoje, quem fala inglês, quando eu comecei a estudar inglês, era um diferencial. Hoje já é meio que um pré-requisito, porque as Sim. pessoas tenham inglês para ingressar em Antigamente diversas poderia áreas. abrir portas, né? Hoje, se você não tiver, as portas não se abrem, ficam Exatamente. fechadas, né? Interessante. É um instinto de mãe, né? Isso é muito legal. Isso Eu acho legal. muito, muito, muito legal. Ô, Ana, me conta uma coisa aqui. Voltando lá no início do projeto, não era nem Imagine Education ainda, era um sonho, né? Podemos dizer assim. Quais foram os desafios que você enfrentou? Porque você começou a dar aula na casa da sua avó, famosa tia Lurdinha, um beijo, tia Lurdinha. Na casa da sua avó, com o que tinha ali disponível, não era nada de primeira. A única coisa que você tinha era uma vontade dentro de você, o conteúdo que você tem, o que você sabe da língua inglesa e ali o que estava disponível. Como é que foi? Você sofreu algum tipo de preconceito por estar num lugar que não era de fato uma estrutura de escola? Como é que foi isso? Sim e não. Eu tenho muitas pessoas a agradecer que confiaram no meu trabalho, independente da minha estrutura física. Então, assim, eu tive várias pessoas que apostaram, indicaram para outras pessoas, e eu tenho alunos que estão comigo desde agosto de 2016, que foi quando eu iniciei, até hoje, e é maravilhoso, por exemplo, crianças da idade do meu filho ver
como eles começaram e como eles estão hoje, então isso é maravilhoso. Mas também, lógico que teve pessoas que chegaram lá, tá, talvez estava buscando uma estrutura mais que parecesse uma escola, mais Uhum. formal, que não fosse dentro de uma casa. Então, isso acontece com certeza. Bom, você... Mas eu gostaria de só reforçar que isso é a minoria, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar isso fazer com que a gente não tente, sabe? Uhum. Achar que a gente não tá com tudo pronto não seja o suficiente para dar a cara a tapa e se jogar e começar, sabe? Porque eu consigo lembrar de uma ou duas pessoas que teve esse lado negativo e de Uhum. infinitas pessoas que não ligaram para isso e Ótimo. apostaram da mesma forma. Que bom. Então, você diria que Pedro Leopoldo foi uma cidade acolhedora com seu negócio, que confiou em Sim, você para você sim. empreender aqui? Sim, eu acho que principalmente essa questão eu não trabalho só com crianças, mas muita gente acha que até por isso, porque a Imagine acabou se tornando uma referência. Como eu falei, que não existiam escolas que trabalhavam com essa faixa etária de 3 anos, e depois disso já vieram outras escolas que começaram a trabalhar com essa faixa etária também. Então, muitas pessoas viram aquilo como uma novidade, quiseram apostar, muitas estão comigo até hoje. Então, o tanto que eu aprofundei e busquei buscar uma educação de qualidade personalizada para crianças, com certeza trouxe gente que acreditou no meu trabalho e que se tornaram, não só, eu não falo que são alunos, clientes, mas são pessoas que eu tenho muito perto, assim, dentro do meu coração, que se tornaram amigos. Ô, Ana, você falou que você acompanhou o crescimento do seu filho, dos coleguinhas dele dentro da Imagine Education. Tem alguma história legal, alguma vivência assim interessante de algum aluno que você falou assim: caramba, já nasceu sabendo falar inglês, amor? Como é que isso aconteceu? Tem alguma coisa engraçada? Pensar assim de uma pessoa engraçado não, mas eu acho que logo após a pandemia, assim, a gente teve um momento da pandemia que muita coisa foi para online e tudo, aí a gente voltou para o presencial, então muitas crianças que começaram comigo com 5, 6 anos, aí já estavam naquela fase assim de 10, e aí eu percebi que de repente aquelas crianças que eu sabia que estavam entendendo, que estavam tendo um retorno positivo, mas que começaram a falar assim. Tem uma história, você falou de uma história, é legal. Eu lembro de uma mãe, a filha entrou muito resistente, ela estudava em outra escola e ela tinha outros amigos nessa outra escola. Então, no momento que ela mudou, ela sentiu essa falta dos colegas e tudo, mas a mãe trouxe. Então, se eu não me engano, ela começou com 5, 6 anos. E eu tô lembrando dela, é muito forte essa mensagem dela, que a mãe virou pra mim e falou que na escola, as professoras, não na minha, na escola que ela estuda, as professoras estavam contando uma fofoca, assim, em inglês, achando que os alunos não estavam entendendo. E aí ela chegou em casa e contou a fofoca toda pra mãe do que estava acontecendo, Isso na entre os escola professores, antiga. não, na escola dela, Aham. Ah, tá, na escola escola. regular. Aham. Então, ela ouviu entre os professores da escola dela regular, de inglês, conversando uma fofoca, e chegou em casa e contou tudo pra mãe dela. Aí a mãe dela pegou e me contou que foi assim, mágico ver como de repente parece que virou uma chave assim nos 10 anos e que ela estava entendendo não só a Uhum. aula, mas Aham. outros momentos e conversando assim comigo. Então, ver essa mudança de chave que os alunos começam muito com uma questão, fugiu a palavra, a gente tem a produção e a gente tem a recepção. Então, muitas vezes eles estão recebendo muito mais conteúdo do que eles estão produzindo. E muita gente pode achar, mas ele não fala nada. Assim, gente, calma. Eles estão absorvendo, tem um período silencioso, para eles poderem sentir a segurança para poder fazer essa produção. E aí, quando a gente vê que eles chegaram nesse momento, que eles estão produzindo e comunicando em inglês, e você vê assim, uma criança de 10 anos, isso é mágico. Oh, mas a pergunta que não quer calar: a fofoca era um bafão? A mãe não entrou em detalhes. Só falou que era uma fofoca, assim, que ela assim, gente. Olha, os É, professores da escola regular subestimando a capacidade de compreensão do Do aluno que aluno, estava da lá na criança. Imagine Education, né? Exatamente. As crianças nos surpreendem. Exatamente. muito. Ô, Ana, hoje em dia o mundo mudou completamente, né? Sim. Da nossa época de estudar, da sua época de escola, as coisas mudaram muito. Hoje é muito fácil a gente pegar qualquer informação. Crianças hoje têm telefone, fica ali o dia inteiro. TikTok, vídeo que passa rápido demais. Tem alguma coisa que você faz para fazer com que seus alunos eles tenham mais interesse em estudar, aprender a língua? Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente estar aberta a escutar.
Eu acho que o Paulo Freire, ele tem uma frase que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Muitas vezes a gente vem de uma educação que, às vezes, o que eu quero dar é isso aqui, eu vou chegar e vou dar isso aqui, e eu não quero ouvir o que os meus alunos querem trazer para mim. E essa nunca foi a minha psicologia, nunca foi a minha filosofia. Então, sempre tenho estar atenta para que os alunos, para os interesses dos alunos, por exemplo, um aluno novo que está entrando, a gente tem uma ficha que a gente pergunta sobre os interesses dele, até para levar em consideração quando a gente está planejando as aulas e tudo, mas vão trazer a faixa etária que eu diria assim, mais desafiadora, que são os adolescentes. Eu falar com eles que eles não podem usar o celular hora nenhuma, a gente só vai entrar em embate. Então, eu vou usar esse recurso de uma forma que a gente possa usar dentro da educação e que seja um aliado e não uma briga. Então, por exemplo, eu já tive momentos que eu dei a opção deles apresentarem o trabalho em uma forma de vídeos do TikTok. Então, a gente estava aprendendo um conteúdo gramatical que era difícil, e a apresentação, depois deles praticarem, a produção deles final, mais livre, eles tinham que fazer um vídeo de TikTok dentro daquela temática e apresentar para os colegas. E assim, saíram coisas maravilhosas, que eu fiquei assim, eu salvei no meu celular e ficava mostrando para as outras turmas, às vezes até de adultos, assim, gente, olha o que esses meninos fizeram. Então, eu acho que é isso. Em vez da gente entrar em embate e ver aquilo como inimigo, a gente ter um olhar de como a gente pode usar aquilo a nosso favor. E é o que eu tento fazer lá na escola. Legal. Isso que você falou me faz lembrar de uma aula que a gente teve, que uma das atividades, para quem não sabe, Ana Clara é minha profer, my teacher. E uma das aulas, a atividade era recriar memes em inglês. Sim. Você lembra disso? Eu achei fantástico. Amei. Essa aula foi muito legal. Eu fiz ela até com adultos. Você também é adulto, mas eu falo assim, eu fiz ela com adultos para contar do fim de semana. Então, sempre no início da aula, eles contam do final de semana e tudo. Então, para não ser sempre aquela mesma coisa, você olha, vocês vão ter que contar o fim de semana de vocês em 3 memes. É isso. Então, isso foi muito legal. Então, a gente tentar trazer um pouco, assim, e eu acho que isso tem muito a ver com a filosofia da minha escola, de que eu não quero que os alunos decorem as coisas, saberem falar a lista de tempos verbais irregulares, de cor. Para que eu vou fazer com isso? É importante eu saber e ter, vamos dizer assim, uma precisão na comunicação e tudo. Mas eu saber que I am, you are, he is, que todo mundo sabe do verbo to be é isso. Mas o que você faz com o verbo to be? Entendeu? Então, para mim, é muito importante que os alunos saibam o que eles vão fazer com aquela matéria que eles estão aprendendo, de que forma que eles vão se comunicar. Então, isso aqui vai servir. Eu viro para, por exemplo, uma pessoa assim, verbo to be de novo. Alguém que estudou em outra escola e chegou assim, tá, me fala 5 coisas que você faz com verbo to be. Silêncio. Então, muitas vezes, as pessoas elas sabem decorar daquela gramática, porque vem de um momento, assim, de uma abordagem que a gente já teve voltada para gramática. Hoje a gente tem outras abordagens, a gente já bebeu de várias fontes. Eu falo que eu não tenho uma metodologia só. Eu bebi de várias fontes que vieram ao longo do caminho, que nos ensinaram. Então, tem coisas que vai vindo do método gramatical, tem coisas que vai vindo do método lá da Segunda Guerra Mundial, que é de comunicação, que precisava de uma comunicação rápida, que eu ia mandar um piloto para outro lugar, então ele tinha que saber falar. É mais voltada para isso. Então, cada momento, aí tem uma abordagem mais comunicativa, mas que às vezes pode deixar a desejar na parte gramatical. Então, o que eu faço? Eu tento pegar esse repertório de tudo que eu estudei e usar uma abordagem baseada nisso, mas que principalmente os meus alunos consigam se comunicar com aquilo que eles estão aprendendo. E não só decorar mais uma coisa e não saber o que fazer com ela. Gente, o que algumas pessoas podem ainda não saber é que, além da carreira empreendedora de Ana Clara com a Imagine Education, ela já iniciou também a sua carreira de escritora e, inclusive, já publicou o seu primeiro livro, né, Ana Clara? A gente trouxe aqui um exemplar, tem um projeto gráfico editorial maravilhoso e conta a história de uma arara que quer fazer amigos. Como que é isso? Então, a história é da Obi, que vem do tupi, que significa azul ou verde. Então, eu quis trazer essa brincadeira do bilinguismo também dentro das línguas dos nossos povos originários, não só o português e o inglês, né?
Então, é um livro que foi escrito pensando que as crianças brasileiras possam aprender sobre a própria cultura no idioma que elas estão aprendendo, que é o inglês. Então, para que a gente não... Por que se eu estou estudando inglês, eu só vou aprender sobre os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e afins? Não, vamos aprender da nossa cultura, vamos aprender a falar do Brasil no idioma que a gente está aprendendo. Então, essa foi a ideia por trás do You Want to Be My Friend. Só que eu queria que essa história tivesse uma mensagem. Então, a mensagem dessa história é o seguinte. A Arara Azul, ela queria ter uma amiga, um amigo, e ela faz uma lista de potenciais amigos que poderiam... de potenciais amigos. E nessa lista tem a capivara, mico-leão dourado, tamanduá e o lobo-guará. Ela não inclui nessa lista a onça pintada, que a gente tá tratando aí de estereótipos, que ela acha, é um animal perigoso, não tem como a gente ser amigo, tal. E aí, no decorrer da história, ela vai perguntando pros animais se eles querem ser amigos dela. E... ela acha que ela só pode ser amiga de alguém se eles tiverem alguma coisa em comum. Então, quando o lobo-guará vira pra ela assim, bora, vamos ser amigos, eu adoro correr, vem correr comigo. E ela não consegue correr, aí ela já fala assim, não vai valeu, dar. não vai dar. E vai pulando de animal em animal, tentando achar alguma coisa em comum. Eu acho que o mais mágico dessa história foi quando eu tava contando essa história para as crianças, elas perceberam a mensagem sem eu precisar falar nada. No momento que eu contei que ela não quis andar lá com o lobo-guará porque ela não sabia correr, e os meninos falaram, mas Teacher, por que ela não voou? Era só ela voar do lado dele. Da mesma coisa quando ela ia escalar com o tamanduá, ela assim, mas ela podia ter voado pro alto da árvore. E era essa a minha ideia, sabe? Para que a gente possa entender que, na verdade, é a diversidade que faz a gente mágico. É a diversidade que faz o mundo interessante. Imagina se todo mundo fosse aqui igual. Para que vocês iam precisar de outros convidados de podcast para poder falar a mesma coisa? E é nessa... E eu queria que as crianças pudessem crescer entendendo que elas podem ser elas mesmas, que elas podem ser amigas e que, principalmente, a gente não deve julgar as pessoas pela aparência. Que na história, sem querer dar mais spoilers, ela vai acabar sendo amiga justamente da onça pintada. A primeira amiga que ela vai fazer vai ser a onça pintada. E que sofre com esses estereótipos, esses rótulos que colocam nelas. Então é uma história assim com camadas sutis, com uma linguagem apropriada para crianças, mas com muito significado por trás. Porque, para mim... educação infantil, a infância é mais importante que faculdade, mas a gente ainda não está preparado para essa conversa. É, verdade. Porque é aqui que a gente forma o caráter. As crianças pequenas, elas não são preconceituosas, elas aprendem a ser, infelizmente. É um mundo que ela vai crescendo em convivência, que vão moldando ela. Então, se a gente consegue, na primeira infância, trazer o valor do respeito como um pilar muito forte, a gente cresce fazendo um mundo melhor. Perfeito. Exatamente. Eu acho Do You Want to Be My Friend um livro muito importante, independente da idade. Se você tá aí, adulto, tentando aprender inglês, esse é um livro muito bacana porque é de leitura fácil. Então é muito legal para você poder ler, entender um pouquinho da gramática, até mesmo da nossa cultura, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que não tem muito acesso à nossa cultura, né? A gente nós estamos em um país um pouquinho difícil quanto a isso. E se você tá buscando aprender inglês, compre Do You Want to Be My Friend. Olha, e se eu conseguir ler sem recorrer ao Google Tradutor... Exato. Você vai conseguir. Porque eu consegui, é muito simples. Mas o que eu acho muito interessante, você citou Paulo Freire, eu acho que esse livro ele tem uma pegada freiriana, porque a finalidade primeira da educação não é a alfabetização, né? É a socialização. E esse é um livro que fala de socialização e fala de diversidade, que já é representada na nossa fauna brasileira. Então, você fez conexões que eu acho maravilhosas e que servem, inclusive, para exportar a nossa cultura para os países de língua estrangeira, né? Parabéns, ficou incrível esse trabalho. Muito obrigada. É um filho mesmo, assim, é um sonho realizado e ver ele com outras crianças e elas captando essa mensagem, eu acho que é tudo, sabe? Isso que você falou de Paulo Freire me lembra de uma outra coisa. Eu não vou saber falar a citação completa, mas ele fala que não adianta a gente falar fulano comprou a uva, eu não vou lembrar exatamente. Sim. Porque é importante a gente ver o contexto de quem era De esse cada fulano, de como é que era essa uva e tudo. Então, tudo na vida tem um contexto, tem algo assim... Se a gente está trabalhando com educação, a gente não pode imaginar que tudo é igual.
que a gente esperar que na escola pública e na escola particular, uma criança que nasceu num contexto amoroso, que teve uma família que apoia, uma criança que teve um outro contexto, uma outra infância, esperar que o resultado de todas elas seja o mesmo. Então, eu bebi muito na fonte de uma educação que é mais acolhedora, que fala muito sobre esse aspecto da gente entender a importância da humanização da educação, sabe? Para a gente não tratar a educação como a gente... Um produto, né? E a gente espera que... A gente quer ideias inovadoras, a gente quer que as pessoas pensem em coisas novas. Muitas das profissões do futuro, elas nem existem ainda. Só que a gente continua ensinando todo mundo a fazer. Se uma pessoa, se tem uma atividade, eu faço de um jeito, né, e faz de outra, não, tá errado, todo mundo tem que fazer tudo igual. A gente tem aquele modelo fordista de produção em larga escala, e passou da hora da gente ter uma integração maior das disciplinas e abrir mais esse lado da humanização, da criatividade, e ter uma transformação na educação, sabe? É para isso que eu estudo tanto, é para isso que eu acredito, que eu realmente acho que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, como dizia Nelson Mandela, e é onde eu quero atuar. Então, eu não me vejo em outra área, e eu realmente espero. Pode ser um livro, é meio ambicioso eu falar disso tudo falando de um livro, não é só o livro, mas é que a gente possa plantar pequenas sementes para que a gente possa ter um mundo diferente. E eu acho que é na educação que a gente vai conseguir plantar essas sementes. A educação é o solo fértil, né? Exatamente. Então fica aí a dica para vocês. Conseguem encontrar no link na bio do seu Instagram para venda. Bom, vamos falar sobre perspectivas futuras, o que tá vindo por aí. Existem outros livros a caminho. Você acabou de chegar de uma grande viagem, que você aprendeu bastante. Me conta um pouquinho do que a gente pode esperar de você, da Imagine Education daqui para frente. Bom, falando o que eu já falei hoje sobre repertório, sobre bebendo de fontes diferentes, uma abordagem que eu conheci na pandemia foi a abordagem de Reggio Emília, que é na Itália. Essa abordagem surgiu no cenário pós-guerra mundial, onde mães queriam uma educação de qualidade para os seus filhos. E junto com o professor Loris Malaguzzi, eles criaram um modelo de uma escola pública na Itália. Hoje tem escolas particulares também, mas a essência é de uma escola pública que envolve a participação da família, a participação da cidade, da comunidade e a cultura. Eu acho que seriam esses os pilares, assim. É uma educação de 0 a 6 anos, são as creches e o que a gente chama de educação infantil aqui no Brasil. E eles têm o Loris Malaguzzi, ele tem um poema que ele fala das 100 linguagens da criança. Ele fala que a criança ela não vai se comunicar de uma só maneira. Então, lá tem um papel muito importante da arte, onde elas se comunicam através da argila, através da pintura, através do desenho. Então, dentro da escola, tem um papel que chama o atelierista. Esse atelierista, ele trabalha com pequenos grupos, fazendo a aprofundação dos projetos que acontecem na escola, porque eles não têm um currículo, vamos dizer assim, engessado. Os projetos vêm dos interesses das crianças, eles sabem as habilidades que eles querem desenvolver, mas o currículo vem da criança. Então, eles têm essa pedagogia da escuta muito forte. E eu fui para a Itália em maio do ano passado e eu fiquei lá 15 dias visitando essas escolas, secretarias de educações, espaços educativos. E eu decidi fazer uma formação desse atelierista. Surgiu uma oportunidade de fazer essa formação internacional híbrida. Então, eu faço algumas aulas em São Paulo, algumas aulas online com professores italianos. E eu fui agora para essa região de Reggio Emília. Eu especificamente estava na Bolonha, numa escola que é bilíngue. Então, isso para mim foi mágico, porque quando eu conheci a abordagem, não tinha a perspectiva de língua. Eu estava bebendo de uma fonte que eu só apreciava e admirava e queria fazer uma ponte para o inglês. Então, agora eles já estão começando a fazer essa ponte dessa educação que traz o inglês também como como um pilar importante, o ensino de idiomas, né, como um pilar importante. Então, eu fui lá fazer um estágio. Então, eu passei alguns dias dentro das escolas, vendo o trabalho dessa atelierista, fazendo uma formação mesmo dentro das escolas, e a minha intenção é que a gente possa trazer um pouco disso para o Brasil. Eu não acho que as pessoas às vezes veem uma coisa que tem muito sucesso, que é muito bem
desenvolvida num outro país e acha que é só copiar, duplicar e trazer para outro lugar. E não é assim que funciona. Eu acho que a gente pode ver princípios daquilo ali que se encaixam com a nossa cultura, mesmo porque o que eu acabei de falar, um pilar muito importante é a cultura. Então, a cultura italiana é diferente da cultura brasileira. Então, a gente vai ver o que daqui a gente pode absorver e combinar com os nossos elementos para poder criar aquele repertório que eu falei até da minha escola, de beber de diversas fontes, ver as potencialidades de cada abordagem, de cada estudo, para poder fazer algo diferente por aqui. Muito bacana, muito legal. E tem algum novo livro a caminho? Então, tem alguns rascunhos de uma continuação aí, com um novo personagem principal que já faz parte dessa história. A Onça Pintada. Não vou contar, mas não é. Vou contar que um que eu menos esperava, não que eu menos esperava, mas fez tanto sucesso com as crianças, tanto sucesso com as crianças. Eu já sei quem é, mas eu não vou contar. E eu quero fazer uma história com ela como personagem principal. Gente, É ela. Se você fizer isso, meu sobrinho vai amar. É. Uhum. É? Ele é fã. Aham. Antônio sabe de qual animal estou falando. E aí, agora, a mensagem é outra. Eu quero trazer um pouco... Trazendo, talvez, uma pitada do que a gente chama de... Talvez, de uma... Não é uma educação especial, mas eu falo assim, de crianças... A gente tem crianças atípicas, né? Pessoas atípicas. Então, eu quero, talvez, trazer um pouco disso com uma leveza para que a gente aprenda também a respeitar... Nós não somos todos iguais, nós somos muito diferentes, mas a gente precisa nos tratar uns aos outros com muito respeito. Então, para trazer mais, novamente, eu acho que uma palavra muito chave para mim é o respeito. Então, para agora, numa outra nuance, a gente consiga trabalhar isso aí. Vamos ver se dá certo. Perfeito. E ela não para de fazer o trabalho de base dela. Exatamente. Deixe ela. Gente, muito bacana. Que conversa gostosa. Maravilhosa. Muito gostosa a nossa conversa, nosso bate-papo. Agora eu quero colocar a Ana Clara contra a parede. Oh my God. Vamos lá. Bora fazer um bate-bola, jogo rápido? Uhum. Ana Clara Castilho Ramos. Me fala um medo. Perder as pessoas que eu amo. Um superpoder. Teletransporte. Por quê? Porque eu acho que o mundo é tão grande, tem tanto lugar que eu quero visitar, tem tanta coisa que eu quero conhecer. Então, se a gente tivesse a oportunidade de fazer isso um pouquinho mais fácil, talvez seria legal. Aproveitando esse gancho, né? Um destino de viagem dos sonhos. Vou falar 2. Eu acho que, tanto falando dessa valorização cultural aqui do Brasil, eu não posso deixar de falar um lugar que eu quero conhecer. Eu quero muito conhecer a Floresta Amazônica. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou escrevendo, com o que eu acredito. E meu sonho de infância é conhecer o Egito. Eu queria ser arqueóloga quando eu era criança. Então, acho que são os 2. Nessa trip pra Amazônia, eu quero ir com você. Fechou. Tenho medo, mas eu quero ir. Eu tenho muita curiosidade. Você tá igual o pessoal com o preconceito da onça pintada. Meu amor. Eu não posso Aqui pegar tanto- aqui Mas eu também. acho que vai ser haja repelente, viu? Desculpa. Ficar coçando assim all the time. É verdade. Sentiu, né? Mas dizem que também tem hospedagens chiquérrimas. Chiquérrimas. Babado. Mas eu quero conhecer uma tribo. Aham. Acho que a gente nem fala tribo mais, tá, gente? Desculpa. Mas eu queria ter a oportunidade de vivenciar, conhecer A Os comunidade. grupos, um né? grupo de um povo originário. Então, eu queria ir bem roots, assim, Uhum. com um guia, por favor, para não ficar perdido dentro da floresta, Eu com duro- segurança. Eu duro 3 horas. Então, literatura brasileira. Clarice Lispector. Ótimo. Uma dica que você daria para um empreendedor a respeito do que ele não fazer no começo da sua jornada? Para de olhar o que o outro tá fazendo, porque você tá começando. E aí você compara o seu serviço com alguém que já tá, que seja um ano na sua frente e já espera estar no mesmo lugar que essa pessoa, num período totalmente diferente, num contexto diferente. Faz o seu. Eu acho que é importante a gente se informar do que tá acontecendo ao redor, mas não preocupa com o outro, não. Faz o seu bem feito, acredita no que você tá fazendo, acredita no seu potencial. E é isso. Show. Empreender em Pedro Leopoldo para você é Gratificante, desafiador e gratificante. ótimo. Perfeito. Temos uma temporada. Finalizamos. Tô toda arrepiada, olha. Finalizamos a nossa primeira
temporada em grande estilo. Eu acho que essa conversa foi muito bacana. A gente conversou sobre muita coisa, diversidade. E eu acho que é a cara do Pode Inovar, né? Tô muito feliz. Ana, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Eu Foi amei maravilhoso essa conversa. Muito obrigado. Eu amei que você veio aqui, que trouxe seu livro, mostrou um pouco mais de você aí para os nossos ouvintes. Quero muito agradecer a produção que está aqui nos acompanhando sempre, o Ian e o João, e também a FPL Educacional, a Fundação Pedro Leopoldo, que nos cedeu o estúdio para a gente poder fazer esses conteúdos de qualidade. Pessoal, eu queria deixar um pedido para vocês. Quem chega até o final comenta Arara Azul ou Ob, né? Ob. Quem chegar ao final comenta Arara Azul ou Ob. Obrigada por conferir a nossa temporada. Se você ainda não assistiu aos outros episódios, tá disponível no link da nossa bio, no nosso Instagram, que é @pod.inovar. O meu Instagram é @nstaiane e Neio está como @nneio. Muito obrigada pela confiança e pela audiência. Exatamente, pessoal. O Instagram da Ana Clara Castilho é Ana Clara Castilho R. e Imagine Education. Isso, com um E só. O E que termina em Imagine começa o Education. Perfeito. Então, nos sigam nas redes sociais. Se inscreva aqui no YouTube. Não deixa de se inscrever, pessoal. É muito importante. Deixa o like também e assina o sininho de notificação para não perder nenhuma dos nossos episódios, dos nossos bate-papos. Mais uma vez, muito obrigado e aguarda que a próxima temporada vem aí e ela vem muito gostosa. Beijo! Tchau, tchau.